Ei, você aí, fã de terror, imagine isso. Michael Myers, aquele assassino silencioso e implacável que parece uma força da natureza humana, cara a cara com Jason Voorhees, o monstro de Crystal Lake. Sinceramente, eu acho que muita gente ia discutir até perder a voz sobre quem vence essa batalha. Myers é aterrorizante porque é humano demais. Um cara comum possuído por um mal que ninguém explica, sem superpoderes explícitos, só pura determinação assassina. Mas Jason, esse cara é foda de um jeito que transcende o humano. Ele é uma mistura bizarra de carne podre, ossos reforçados e uma maldição sobrenatural que o torna praticamente indestrutível. Enquanto Michael pode cair com tiros ou uma queda feia, apesar de o vermos resistir a muitas situações assim, Jason volta do inferno, do espaço, de decapitações. É como se o universo conspirasse para mantê-lo vivo. Isso me deixa curioso. O que diabos acontece com o corpo dele? Vamos mergulhar nessa anatomia sombria, dissecando cada camada física, mental e sobrenatural, como se estivéssemos abrindo um cadáver que não para de se mexer. E dessa vez, vamos fundo nas teorias mais sinistras. Será que ele é um demônio? O que rolou quando ele foi pro inferno? Um soldado das trevas ou algo ainda pior? Prepare-se porque essa jornada vai ser escura, cheia de segredos que vão te fazer questionar o que é real no terror. Vamos começar pelo básico, pela origem dessa aberração. Jason Voorhees nasceu em 13 de junho, lá pelos anos 40. A data exata é meio bagunçada, porque sério, até o nascimento dele é um mistério. Filho de Pamela e Elias Voorhees, ele veio ao mundo com deformidades pesadas. Hidrocefalia, uma condição que faz o crânio inchar com fluido, pressionando o cérebro e bagunçando a cabeça, literalmente. Isso explica as limitações mentais dele. Imagine uma criança com rosto torto, olhos desalinhados, pele irregular. Não era pra ser tão feio no começo, mas o visual ficou icônico e virou parte do que ele é. Pamela, obcecada pelo filho, o isolou do mundo, ensinando-o em casa, e ele cresceu dependendo dela como se fosse uma deusa. Na minha opinião, isso é o coração do terror psicológico de Jason. Ele não é só um matador, é um trauma ambulante, um garoto abusado que vê na mãe a única salvação. Em 1957, com 11 anos no Camp Crystal Lake, os valentões do acampamento jogam no lago para provar que ele sabia nadar. Os conselheiros ocupados com seus rolos amorosos não veem nada. Jason grita por ajuda, afunda e some. O corpo nunca é encontrado, o acampamento fecha e Pamela surta, culpando todo mundo. Mas e se ele não morreu? Algumas histórias dizem que ele nadou até a margem, sobreviveu na floresta, comendo plantas, caçando bichos, virando um eremita selvagem. Isso é bizarro, né? Um garoto deformado crescendo sozinho, vendo de longe a mãe enlouquecer. Sem sacanagem, isso explica a força inicial dele. Anos de sobrevivência bruta moldaram músculos densos, ossos adaptados a uma vida sem médicos ou conforto. Biologicamente, o corpo dele já era anormal, metabolismo lento, talvez uma mutação genética que o tornava resistente à fome e frio. Comparado a um humano comum que morreria de hipotermia ou infecção, Jason era como um urso hibernando, acumulando gordura e força bruta. Mas aí vem o momento que muda tudo. Em 1979, Pamela vira assassina do primeiro massacre, matando conselheiros para vingar o filho que ela acha que morreu, até que Alice Hardy corta a cabeça dela fora. E Jason, escondido na floresta, vê tudo. E isso desperta o monstro. Ele pega a cabeça da mãe, monta um altar macabro num barraco e começa sua vingança. No começo, ele é humano ainda, mas já tem uma anatomia que desafia a lógica. Alto, quase 1,90. E nos filmes mais recentes, como no reboot de 2009, ele parece ainda maior, tipo 2 metros de puro terror, como se o personagem evoluísse para intimidar mais. O rosto sob o saco de estopa, e depois a icônica máscara de hóquei é horrível. Um olho danificado, pele irregular, dentes podres. A hidrocefalia bagunçou o cérebro dele, limitando o raciocínio complexo, mas afiando instintos primitivos. Visão noturna de predador, olfato que rastreia vítimas a metros de distância. Ele sente dor, sim, geme quando leva uma facada, mas aguenta níveis absurdos, como se o cérebro dele simplesmente ignorasse o sofrimento. Na minha visão, isso é o terror em sua forma mais crua. Um corpo humano levado ao extremo, músculos hipertrofiados por anos caçando na selva, tendões como cabos de aço. Ele destroça portas e esmaga crânios com as mãos, força que deve chegar a toneladas, enquanto um humano normal mal levanta 100 quilos. Talvez seja uma adrenalina constante, como um guerreiro viking em fúria, mas sem nunca cansar. Ele não ofega, não desmaia. O coração, se ainda bate, é uma máquina incansável. E o fôlego, ele afunda no lago e sai ileso, nadando rápido mesmo com o trauma de infância. A água é a fraqueza simbólica dele, o medo do afogamento. Mas como zumbi, ele ignora isso, caminhando no fundo do oceano até chegar em Manhattan, como se a água fosse só um detalhe. Isso me faz pensar.
Será que o corpo dele tem ossos mais densos, reforçados por anos na floresta? Ou o sobrenatural já estava ali rastejando desde o começo? Avançando na história, Jason morre de verdade em 1984. Tommy Jarvis, uma criança, o mata com um facão na cabeça, cortando ele como se fosse lenha. Enterrado, fim da linha? Não. Anos depois, Tommy, obcecado, desenterra o corpo para cremá-lo. Ironia sombria, né? E crava um poste de metal no peito. Aí um raio cai e, bum, Jason volta como um zumbi. Aqui a anatomia dele vira outra coisa. Corpo apodrecido, pele cinzenta, ossos à mostra, mas com uma regeneração insana. Ele cura ferimentos fatais, tiros, fogo, até decapitação em minutos. Algumas histórias dizem que o raio ativou uma maldição que já estava lá, talvez ligada à mãe, que poderia ter usado rituais sombrios para trazer o filho de volta depois do afogamento. Outros acreditam que Pamela mexeu com forças ocultas, tipo magia negra, para garantir que ele nunca morresse de verdade. Sinceramente, eu acho que isso faz de Jason um híbrido, um núcleo biológico com células que se multiplicam sem parar, como um câncer imortal, mas movido por uma energia sobrenatural, o ódio eterno, a vingança. O metabolismo? Zero. Ele não come, não bebe, não envelhece. Ele odeia adolescentes promíscuos porque eles lembram os conselheiros que o ignoraram, e isso é tudo que guia ele. A resistência é absurda. Explodem ele em pedaços, mas o coração continua pulsando, possuindo corpos como um parasita demoníaco, um vírus sobrenatural que carrega a essência dele. E isso é foda. A anatomia dele não é mais só um corpo, é uma alma que pula de hospedeiro em hospedeiro. E no futuro, quando nanorobôs o transformam num ciborgue, ele vira o Iber Jason, com metal fundido à carne, sobrevivendo ao vácuo do espaço e à reentrada na atmosfera, queimando como um meteoro. Imagine os pulmões, não precisam de ar. O sangue, coagulado, mas fluindo por força mística. Comparado a Michael Myers, que morre e volta sem explicação, Jason tem camadas, um corpo biológico destruído, mas sustentado por algo além. Na minha opinião, isso torna mais assustador. Ele é o mal que evolui, se adaptando a qualquer tentativa de destruí-lo. Vamos dissecar os poderes dele como se fosse um experimento num laboratório macabro. Força sobre-humana. Mesmo humano, ele já arremessava pessoas metros de distância, como zumbi, perfura corpos com os punhos, arranca cabeças, quebra concreto como se fosse papel. Um dos momentos mais brutais, ele arranca o braço de um inimigo e usa como arma pura selvageria. Velocidade? Ele anda devagar, mas parece teletransportar, aparecendo do nada, como se o próprio cenário conspirasse para ele. Furtividade de ninja. Mesmo com botas pesadas, ele não faz barulho. Some nas sombras, planeja emboscadas. Ele usa o ambiente, árvores, lagos, casas como extensões do próprio corpo. Resistência? Sobrevive a tudo. Afogamento, fogo, tiros, ele geme de dor, mas segue em frente, explosões, até o inferno literal, onde demônios o arrastam, mas ele volta. Imortalidade? Ele não envelhece, regenera membros perdidos, só é parado por água, como quando fica acorrentado no lago, ou por objetos místicos, como adagas encantadas. Cientificamente, eu teorizo que as células dele têm algo como telômeros infinitos, como em células imortais de laboratório, mas com um toque sobrenatural, talvez uma maldição ligada ao lago, quem sabe um espírito vingativo ou o ódio acumulado de todas as vítimas de Crystal Lake. Mas agora vamos pro que você quer saber, as teorias demoníacas. Será que Jason é um demônio puro? Algumas histórias sugerem que ele é um tipo de morto-vivo sobrenatural. Não exatamente um demônio, mas com laços profundos com o inferno. Depois de ser explodido em pedaços, o coração dele vira um parasita demoníaco, um verme nojento que rasteja para dentro de outros corpos, derretendo o hospedeiro anterior enquanto transfere a essência de Jason. Isso é insano. Imagine a anatomia dele reduzida a um órgão pulsante carregando uma maldição eterna, pulando de corpo em corpo como um vírus satânico. Na casa da mãe dele, aparece o Necronomicon Ex Mortis, aquele livro amaldiçoado famoso de outro universo de terror, e não é por acaso. Foi colocado de propósito para sugerir que Pamela usou o livro para trazer Jason de volta à vida depois do afogamento. Isso explica tanta coisa sobrenatural, a imortalidade dele, a força além do humano, as ressurreições constantes. A ideia é que Jason seria um Deadite, uma criatura corrompida pela energia demoníaca do livro, em vez de só um zumbi comum. Essa ligação é reforçada em histórias onde personagens confirmam que o Necronomicon é a raiz dos poderes de Jason, conectando universos de terror de forma simbólica e aterrorizante. O mesmo mal que desperta demônios em florestas isoladas também daria vida ao monstro de Crystal Lake. Na minha opinião, isso eleva a anatomia sobrenatural de Jason. Não é ciência mantendo ele vivo, é magia demoníaca antiga, um mal primordial que transforma a carne em algo eterno e vingativo. Em outras histórias, ele é confundido com um monstro ligado à força
forças infernais, liderando exércitos de demônios em massacres apocalípticos, destruindo cidades inteiras. Mas ele não é um servo leal do inferno. Ele trai qualquer mestre, porque sua vingança pela mãe é maior que qualquer pacto demoníaco. O que rolou quando ele foi pro inferno, essa é uma das partes mais sombrias da história. Depois de possuir vários corpos, um legista, um policial, um apresentador de TV, ele tenta renascer de verdade usando a família como hospedeiro. Mas uma adaga encantada o atinge, e mãos demoníacas explodem do chão, agarrando e puxando-o pro abismo enquanto ele se debate, deixando só a máscara pra trás. Essa cena é de arrepiar. O indestrutível Jason, reduzido a nada, sugado pro inferno. Lá embaixo, ele fica preso num pesadelo eterno, uma recriação de Crystal Lake ao pôr do sol, onde ele caça e mata a mesma vítima, uma garota chamada Heather, num loop sem fim. É como se o inferno tivesse transformado a violência dele em uma punição, ou talvez seja só a natureza dele repetindo o que sabe fazer. Mas ele não fica lá por muito tempo. Uma força externa, disfarçada de Pamela, o visita e o traz de volta pro mundo dos vivos, mandando-o espalhar o caos. Ele sai enfraquecido, mas logo recupera o poder, como se o inferno tivesse injetado algo novo nele. Uma energia demoníaca que acelera a regeneração, que faz ele voltar mais forte. Será que o inferno o transformou? Eu acho que sim. Talvez ele tenha absorvido um pedaço do abismo, virando um híbrido ainda mais perigoso. Parte corpo humano destruído, parte alma corrompida, um monstro que carrega o inferno dentro de si, mas sem ser escravo de ninguém. Algumas histórias pintam ele como uma espécie de Cristo sombrio, nascido de uma mãe obcecada, ressuscitado várias vezes, um espírito maligno que anima corpos como um parasita. Isso é bizarro, né? Ele não é um demônio clássico com chifres e fogo, mas também não é só um zumbi. É algo no meio. Um peão do inferno que não obedece ordens, movido só pelo ódio e pela memória da mãe. Será ele um soldado do inferno? Bom, ele não parece servir ninguém de graça. Em algumas histórias, ele é manipulado para liderar exércitos demoníacos, marchando com hordas de criaturas infernais, destruindo tudo pelo caminho, até atacando lugares importantes, como se fosse um general das trevas. Mas no fim, ele sempre volta pro próprio instinto, matar quem cruza Crystal Lake, vingar a mãe. Eu vejo ele como um servo relutante, usado por forças maiores, mas nunca completamente dominado. O inferno pode ter dado poder a ele, mas Jason é leal só ao próprio trauma. Isso adiciona uma camada à anatomia dele. O corpo é um vaso, a alma é um parasita infernal, e o conjunto é uma máquina de destruição que não para. A mente de Jason é outra coisa que me fascina de um jeito sombrio. As limitações mentais deixam ele como uma criança eterna, inteligência básica, mas uma tática afiada para caçar. Ele não fala, exceto pelo kikiki, mamamá, que ecoa nos filmes, como se fosse o grito de mate mamãe preso na cabeça dele desde o afogamento. Mas ele planeja emboscadas com precisão, armadilhas, corpos posicionados para bloquear caminhos, mortes criativas que parecem saídas de um pesadelo. Ele é movido por raiva primitiva, pelo trauma de ser abandonado, pela vingança contra quem matou ele e a mãe. Ele alucina Pamela mandando matar, como se ela fosse um demônio sussurrando no ombro. Apesar de lento, ele é um mestre no próprio território. Crystal Lake é uma extensão do corpo dele, cada trilha, cada sombra usada como arma. Ele não sente medo, não sente dor emocional, só fúria pura. Comparado a outros monstros, ele é mais forte que Leatherface, que é só um humano com problemas, e mais durável que Fred, que depende do mundo dos sonhos. Contra Michael Myers, Jason leva vantagem pela regeneração, mas Michael tem aquele mal puro, quase filosófico. Na minha opinião, a mente de Jason é o terror psicológico em forma bruta, o mal que não pensa, só destrói, ecoando nossos medos mais profundos de abandono e vingança. Com o toque demoníaco, talvez a mente dele seja guiada por sussurros do inferno, o que explicaria ele obedecer temporariamente a forças externas, mas sempre voltando pro instinto de Crystal Lake. E olha só, numa versão mais recente, como no reboot de 2009, Jason é mostrado ainda mais estratégico e inteligente, quase como um predador militar. Ele constrói um sistema inteiro de túneis subterrâneos sob o acampamento Crystal Lake, conectando cabanas, o lago, as florestas, tudo para se mover rápido sem ser visto, aparecendo do nada para atacar as vítimas. Esses túneis são rotas de caça perfeitas, uma base operacional onde ele guarda corpos, vigia as presas, armazena armas e até tem luzes improvisadas e o corpo mumificado da mãe, tratando o lugar como um santuário sombrio. Isso é parte da anatomia do terror dele. Não só força bruta, mas uma inteligência predatória, um instinto de sobrevivência que faz dele uma força invisível, territorial, explicando como ele sempre pega as vítimas de surpresa, como se o próprio chão conspirasse a favor dele. Feitos dele, prepare-se para uma lista que vai te deixar de queixo caído. Mais de
200 assassinatos. Com os 150 mostrados na tela, ele esmaga cabeças, arranca corações, quebra espinhas como gravetos. Sobrevive a decapitações, a mãe no altar, ele próprio em sonhos, tiros no peito, fogo, lixo tóxico que derrete a cara, explosões que pulverizam o corpo. Ele vai pro inferno e volta, luta com demônios no mundo dos sonhos, carrega cabeças como troféus. No futuro, como ciborgue, ele explode no espaço, soca portas de aço, sobrevive a quedas atmosféricas queimando como um meteoro. Arremessa pessoas a 10 metros, destrói paredes, nada oceanos inteiros. Sem cansaço, sem dor que o pare, ele geme, mas avança. Comparado a humanos, ele tem a força de 10 homens, a resistência de um tanque. Contra outros monstros, ele vence pela imortalidade, talvez até um alienígena em teoria, e empata com máquinas de destruição por causa da regeneração. E com o lado demoníaco, ele lidera massacres apocalípticos, com exércitos de criaturas infernais, destruindo cidades inteiras, decapitado, mas com a alma livre para voltar. Isso é insano. Ele é o ápice do terror, a evolução do mal em carne e osso. Ah, e não esquece, ele até venceu Fred Krueger numa batalha épica, arrancando o braço dele e usando como arma, terminando a luta carregando a cabeça de Fred de volta pro lago. Um triunfo brutal que mostra Jason como o rei dos slashers, mesmo que Fred dê uma piscadela no final, sugerindo que o mal nunca acaba de verdade. O mistério da imortalidade dele, cada morte e retorno é uma camada nova. Começa humano, morre e volta como zumbi por um raio, ganha telecinese, sobrevive a choques, possessões, viagens ao inferno. A origem está no trauma de infância, no afogamento, na maldição do lago que o transformou num símbolo de vingança eterna. Ele é humano ainda? Não. Ele é a manifestação do ódio, um mal que não morre, como um vírus que infecta a realidade. Com as teorias demoníacas, talvez ele seja um híbrido criado por rituais sombrios da mãe, um servo relutante do inferno, mas leal só ao próprio passado. Jason é o terror primitivo, o garoto abandonado que virou predador, imortal porque o mal é cíclico, eterno, impossível de parar. Será que Jason Voorhees é só um morto-vivo, ou o próprio lago de Crystal Lake criou uma criatura para proteger sua maldição? Será ele um demônio, um soldado do inferno ou algo que nem o diabo controla? Me conta nos comentários o que você acha, deixa aquele like se curtiu essa dissecação sombria e se inscreva no canal para mais análises nerds e macabras de terror.